Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade para mais um tempo de lições, de aprendizado no livro de Deus. Graças a Deus pelo sucesso, por tantas pessoas que estão sendo alcançadas através do nosso canal. Estamos às vésperas de 15.000 visualizações. São pessoas de perto, pessoas de longe, de outros países, de outros continentes, sendo alcançadas através do nosso canal. Dê o seu like, provando assim que deseja participar diretamente de nosso ministério de estudos da palavra do Senhor. Compartilhe. Compartilhando, você fará com que seus amigos, seus parentes aprendam juntamente conosco. Faça também a sua inscrição. Enfim, são inúmeras as oportunidades que você tem de conosco divulgar a palavra do Senhor. A gente continua falando sobre aquela minúscula carta que foi dirigida à igreja em Esmirna. E hoje, além de recordar do que a gente já aprendeu, que a igreja em Esmirna não recebeu em sua carta nenhuma reprimenda e ela foi classificada como uma igreja pobre e passando por tribulações. Mas isto no âmbito humano, comum. Mas para o Senhor Jesus Cristo, ela foi classificada como uma igreja rica. Ele disse, mas tu és rico. É claro, esse masculino aqui é porque as cartas eram dirigidas ao anjo da igreja, isto é, ao líder, ao responsável pela igreja. Por isso, essa declaração no sexo masculino. Mas tu és rico. Mas a gente fica subentendido que era uma referência à igreja. E Jesus menciona um problema sério, um problema interno, uma conspiração. Isto é, alguém dentro da igreja conspirando contra ela. Ela tinha ali aqueles que se diziam judeus. Veja como que a palavra do Senhor Jesus é direta
ele não faz camuflagem, ele não usa de máscara, de palavras hipócritas. Tens aí aqueles que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Você já dialogou com alguém que, ao comentar sobre a vida dos pregadores, comentam dizendo: mas a pregação dele é muito direta, a pregação dele é muito radical. Bem, se estas pessoas ouvissem Jesus pregar, o que elas diriam? Você lembra? Naquele diálogo, aliás, nem era um diálogo, aquele foi um duelo de Jesus com os judeus, lá em João, capítulo 8, quando os judeus começaram a usar de palavras cheias de ufanismo, que eram filhos de Abraão, que nunca tinha sido escravos de ninguém. Lembra que Jesus disse: vocês são filhos do diabo. Note, que pregador, que palavra dura. Vocês estão se gabando de serem filhos de Abraão, mas estão falando também em me matar. Vocês são filhos do diabo. Por quê? Ele é mentiroso e pai da mentira. Agora aqui, ele chama esses judeus mascarados. Sabe o que quer dizer? Se dizem judeus e não são. É aquele tipo que, embora faz parte da mesma igreja, mas trabalham, atuam contra a igreja e se arrogam de serem mais santos de que os outros. Os judeus, eles tinham essa tendência. Lembrem que os adversários mais fortes, no princípio, contra a pregação da palavra do Senhor, foram os judeus. É aquela história: nós somos os verdadeiros, ou o verdadeiro povo de Deus. Nós guardamos os mandamentos, nós fazemos isso e aquilo. Jesus está dizendo para a igreja em Esmirna: vocês têm esses mascarados aí, vocês têm esses que se dizem judeus, mas não são. São antes sinagoga de Satanás. Misericórdia! Que pregador corajoso! Que pregador, diriam as pessoas hoje, radical.
vocês são, sim, igreja de Satanás. No vídeo posterior, nós vamos aprender ainda mais sobre esta postura de Jesus em relação àqueles que conspiram contra a igreja, querendo ser os melhores, mas são os piores. Fiquem, pois, na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.